Quem realmente controla os fios invisíveis do jogo psicológico? Será que o empata, aquele que sempre carregou a dor dos outros, pode virar o tabuleiro e transformar sua sensibilidade em arma? E se tudo o que você acreditava sobre fraqueza fosse apenas a superfície de uma força oculta? Carl Jung nos alerta: aquilo que você rejeita dentro de si pode ser exatamente o poder que o liberta. Mas o que acontece quando esse poder desperta diante de um narcisista? Imagine o confronto silencioso entre a sombra e a luz, onde cada gesto é um golpe invisível que atravessa a alma. O narcisista acredita ser o mestre do controle, o arquiteto da manipulação. Porém, há segredos enterrados no inconsciente do empata, segredos que, quando ativados, transformam fragilidade em impacto devastador. Você já se perguntou por que alguns encontros parecem predestinados, como se forças arquetípicas estivessem guiando o destino? Há símbolos escondidos na relação entre empata e narcisista, símbolos que revelam que nada é tão simples quanto parece. O que o mundo chama de sensibilidade, Jung chamaria de acesso direto ao inconsciente coletivo. Uma chave perigosa demais para estar nas mãos de alguém que sente tanto. Mas quando essa chave é girada, portas sombrias se abrem e os papéis se invertem sem que ninguém perceba. O caçador se vê preso em sua própria armadilha. O mistério não está apenas no que o empata pode fazer, mas no que ele desperta no narcisista sem sequer mover um dedo. É um jogo de reflexos, onde a imagem projetada se torna a ruína do manipulador. E é nesse abismo entre o que é visível e o que é oculto que o verdadeiro choque acontece. Você acredita que conhece o limite entre vítima e algoz? E se esse limite fosse apenas uma ilusão? Prepare-se, porque os golpes psicológicos de que vamos falar não são técnicas comuns. Eles são arquétipos vivos, forças que operam em silêncio e que transformam o frágil em indestrutível. Mas cuidado, uma vez que você escute o que Jung tem a revelar, não haverá como voltar atrás. A dúvida já foi plantada dentro de você. E agora, só assistindo até o final, poderá compreender a dimensão do segredo que está prestes a ser revelado. O silêncio que habita o coração do empata não é vazio. Ele pulsa como um campo magnético invisível, absorvendo dores, medos e fragmentos do inconsciente coletivo. Carl Jung dizia que a sombra sempre se manifesta quando menos esperamos, e é nela que se escondem tantos monstros quanto as chaves da libertação. Quando o empata encara o narcisista, não é apenas um encontro entre duas personalidades, é o choque entre arquétipos eternos, como se a própria psique coletiva decidisse colocar luz diante do espelho da escuridão. Você já percebeu como algumas pessoas parecem despertar feridas antigas dentro de você, como se o passado nunca tivesse passado? O narcisista acredita que domina o jogo, que controla cada emoção alheia como peças em um tabuleiro. Mas o empata não joga com peças, ele joga com energia. Ele sente antes que o outro haja, percebe antes que o outro fale. E essa percepção, carregada de um peso quase insuportável, é também a semente da libertação. O que antes parecia fraqueza torna-se radar. O que parecia submissão revela-se resistência invisível. E quando o narcisista menos espera, descobre que já está preso em uma rede que ele mesmo ajudou a construir. Quem é o verdadeiro prisioneiro nesse duelo silencioso? Dentro de cada empata existe uma voz que por muito tempo foi abafada. Uma voz que diz: você não precisa carregar o mundo inteiro. Essa voz, que Jung chamaria de self, emerge no momento em que a manipulação do narcisista atinge o auge. É nesse instante que a consciência se expande, que a sombra deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. O empata, ao integrar sua dor, descobre que já não é mais controlável. E o narcisista, que só sabia manipular o que era fragmentado, se desespera diante de alguém inteiro.
Já sentiu essa estranha sensação de repente, não ser mais o mesmo diante de quem tentou te diminuir? A luta não é feita de palavras. Ela acontece em olhares, em silêncios, em pequenas quebras de padrão que desarmam o manipulador. O empata, quando desperto, não responde mais da forma esperada. O golpe não está na agressividade, mas no vazio que deixa o narcisista perdido, sem o combustível da reação. Como lutar contra alguém que se recusa a dançar sua dança? Esse é o primeiro sinal do colapso. O manipulador começa a revelar suas fissuras, pois depende mais da vítima do que a vítima dele. Quem realmente precisa de quem nessa relação? O inconsciente coletivo guarda imagens eternas: o herói, o sábio, a vítima, o tirano. Mas no duelo entre empata e narcisista, os papéis nunca são fixos. O que parecia vítima torna-se herói. O que parecia tirano revela-se vazio. É como uma máscara que cai sem aviso, expondo o rosto real por trás do teatro. Jung sempre alertava: aquilo que reprimimos volta com mais força. E no jogo psicológico, quando o empata desperta, o que volta não é a submissão, é a fúria do silêncio, a força da integridade, a presença que não se dobra. Você já testemunhou o instante em que alguém revela sua verdadeira face sem precisar dizer nada? Cada golpe psicológico não é uma técnica, mas um espelho. O empata não ataca diretamente, ele reflete. E esse reflexo é mortal para quem só sobrevive iludindo-se com imagens criadas. O narcisista vê em seus olhos não apenas resistência, mas a própria sombra que tanto tentou esconder. E é nesse reflexo que começa o colapso. O empata não precisa ferir, basta existir em sua verdade. A maior arma é a autenticidade, e ela não pode ser manipulada. O que acontece quando a mentira encontra alguém que se tornou incapaz de se trair? O corpo do empata, antes curvado pelo peso da culpa, se ergue com uma leveza estranha. Não é que a dor tenha desaparecido, é que agora ela se transformou em combustível. A cicatriz vira símbolo, a lágrima vira clareza. O narcisista não entende, porque nunca soube lidar com aquilo que não pode ser controlado. E quanto mais tenta, mais se perde em sua própria teia. Há algo de profundamente trágico nesse momento. O manipulador começa a ser devorado pela sua própria estratégia. Você já sentiu que o inimigo se destrói sozinho quando não encontra mais em você o que procurava? Essa batalha é silenciosa, mas devastadora. Não há gritos, não há confrontos explosivos. Há apenas um deslocamento interno, uma mudança de energia que se torna impossível de ignorar. O empata não precisa vencer, ele precisa apenas ser. E nessa simples presença, toda a estrutura de poder construída pelo narcisista começa a ruir como um castelo de areia diante da maré. Quem realmente possui o poder? Aquele que manipula ou aquele que resiste sem se perder de si mesmo? Mas é aqui que surge o paradoxo mais perturbador. O empata não destrói o narcisista por vingança, mas por existir em sua plenitude. E esse é o golpe mais doloroso de todos, porque não há defesa contra a autenticidade. O que se revela é que o maior medo do narcisista sempre foi este: encontrar alguém que não pode mais ser moldado. Você já se perguntou se esse medo não é, na verdade, o mesmo que habita dentro de você? O medo de finalmente assumir quem é. E assim, sem armas, sem gritos, sem espetáculo, a batalha chega ao ponto em que o narcisista já não tem mais domínio. O empata, agora desperto, percebe que não se trata de destruir o outro, mas de deixar de ser prisioneiro. E é nesse instante que o verdadeiro jogo psicológico se revela. Quem acreditava ser caçador, descobre-se a presa. E quem acreditava ser frágil, encontra dentro de si o poder que sempre esteve lá, apenas adormecido. E você está pronto para encarar o que está adormecido dentro de si? O segundo golpe psicológico não acontece no grito, nem no confronto direto. Ele surge naquilo que Jung chamava de silêncio transformador, um espaço onde o inconsciente fala mais alto do que qualquer palavra. O empata, ao invés de reagir de imediato ao jogo do narcisista, permite que o vazio se torne a resposta. Esse silêncio não é passividade, mas uma arma oculta, pois cada manipulação que cai no abismo do não reagir ecoa de volta para quem a lançou.
É nesse instante que o narcisista começa a ouvir sua própria voz deformada, como se estivesse diante de um espelho que devolve não a imagem idealizada, mas a sombra que sempre tentou evitar. Você já se sentiu desconfortável diante de um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras? O segundo golpe não está no que é dito, mas no que não é entregue. O empata sempre foi a fonte de energia, de validação, de atenção. O narcisista se alimenta disso como um parasita invisível. Mas quando o empata desperto decide não entregar mais a reação esperada, cria-se um colapso interno. O manipulador estende a mão e encontra o vazio. É como se tentasse respirar em uma sala sem ar, e o desespero começa a corroer por dentro. O silêncio do empata é como um terremoto mudo, destrói estruturas sem precisar se mover. Quem pode suportar ouvir apenas o eco da própria escuridão? Nesse momento, o inconsciente do narcisista entra em convulsão. Ele precisa do jogo, precisa do drama, precisa da vítima que chora, grita e se curva. Sem isso, ele se perde, como um ator sem palco, como um fantoche sem quem puxe os fios. E o empata, com sua presença intacta e seu olhar firme, se torna a maior ameaça possível. Alguém que não precisa mais corresponder às expectativas. O segundo golpe, portanto, é a recusa em jogar o jogo. Parece simples, mas é devastador. E é exatamente aí que a máscara começa a rachar. Você já percebeu o poder que existe em simplesmente não reagir? Carl Jung dizia que o inconsciente é como um oceano profundo e cheio de correntes invisíveis. O segundo golpe é mergulhar nesse oceano sem medo, porque o empata já conhece a dor. Enquanto o narcisista tenta evitar sua sombra a qualquer custo, o empata aprende a abraçá-la. Essa coragem muda tudo. O manipulador percebe com pavor que não tem mais domínio sobre alguém que já enfrentou o próprio abismo. Afinal, como manipular alguém que não teme mais suas próprias feridas? Como controlar quem aprendeu a transformar dor em combustível? Há uma diferença brutal entre suportar em silêncio e reagir com silêncio. O primeiro é repressão, o segundo é transcendência. O empata desperto não engole a dor, ele a digere, a transforma em clareza. E quando essa clareza se manifesta, ela se torna como uma lâmina invisível. O narcisista, sem perceber, começa a cortar a si mesmo em cada tentativa de manipulação. Cada palavra perde força, cada gesto perde impacto. É como lançar flechas contra um vento que as devolve na mesma direção. Você já testemunhou o instante em que o poder do manipulador se dissolve sem que o outro precise levantar a voz? O segundo golpe psicológico é, no fundo, uma revelação espiritual. A compreensão de que o silêncio pode ser mais ensurdecedor que qualquer confronto. O empata percebe que não precisa mais explicar, justificar ou provar nada. Essa ausência de explicação desmonta o narcisista, porque sua sobrevivência depende da confusão, da discussão interminável, do desgaste emocional. Quando não há nada a ser defendido, não há nada a ser atacado. E o narcisista, sem seu campo de batalha favorito, começa a definhar. Quem é um guerreiro sem guerra? Quem é um manipulador sem plateia? É nesse instante que a sombra do narcisista se volta contra ele mesmo. O que ele projetava no empata retorna com violência. Toda a culpa, toda a raiva, todo o vazio que ele sempre tentou despejar no outro, agora encontra apenas o espelho frio de um silêncio inabalável. Esse retorno é insuportável, porque obriga o narcisista a encarar o que mais teme, a própria insignificância. E aqui o empata percebe o poder do segundo golpe. Não é preciso destruir, basta devolver. Jung chamava isso de lei da projeção. Aquilo que você lança no outro, cedo ou tarde, retorna a você. Você está pronto para devolver ao manipulador aquilo que nunca foi seu? O empata, ao usar esse golpe, experimenta algo novo, liberdade. Pela primeira vez, não é ele quem está em colapso. O colapso acontece do outro lado. É um despertar inquietante, porque o empata percebe que sempre teve o poder, mas nunca ousou utilizá-lo. Agora, cada silêncio se torna um portal.
Cada ausência de reação se torna um grito velado que ecoa dentro da mente do narcisista. Ele não consegue suportar esse vazio e começa a mostrar suas fissuras, sua fragilidade, sua verdadeira dependência. E nesse espelho, a ilusão de superioridade se desfaz como fumaça. O segundo golpe psicológico, portanto, não é apenas uma estratégia, é uma alquimia da alma. O empata transforma a dor em presença, transforma a reação em clareza, transforma a fraqueza em poder invisível. E essa transformação não pode ser revertida. Uma vez que o empata descobre esse poder, nunca mais pode ser manipulado da mesma forma. Esse é o ponto sem retorno, o instante em que a vítima se torna espelho e o espelho se torna a ruína do manipulador. Quem poderia imaginar que o silêncio fosse o mais implacável dos gritos? Mas há algo ainda mais perturbador. O segundo golpe não destrói apenas o narcisista. Ele revela ao empata algo que sempre esteve oculto, que sua sensibilidade, antes vista como maldição, é, na verdade, a maior de todas as armas. Essa revelação muda tudo, porque não é apenas sobre sobreviver ao narcisista, é sobre renascer diante dele. É o nascimento de um novo ser, alguém que não precisa mais pedir permissão para existir. E nesse renascimento, o narcisista se vê diante de seu maior pesadelo, alguém que não pode mais ser controlado. Você já se perguntou como seria sua vida se descobrisse que o que te feriu sempre foi, na verdade, sua fonte de poder? Há um instante em que o empata percebe que sua bondade não é apenas virtude, é também armadura trincada. Esse instante chega como uma maré silenciosa, puxando memórias de antigas promessas feitas ao próprio coração. Sempre salvar, sempre entender, sempre carregar. Só que o peso ficou maior do que o peito aguenta. Carl Jung ensinava que a persona, aquela máscara social que vestimos para sobreviver, também pode virar prisão. E quando o empata veste a máscara do Salvador por tempo demais, esquece o próprio rosto. É nesse ponto de ruptura íntima que o ar muda, a respiração muda, o corpo aprende um novo gesto. Não mais oferecer o próprio sangue para saciar o vazio do outro. E o vazio, pela primeira vez, devolve o eco. É aqui que se revela o terceiro golpe psicológico, não como grito, mas como renúncia sagrada, a quebra do mito do Salvador. O empata concede a si mesmo o direito de não resgatar, e essa decisão tem um perfume de despedida que só a alma compreende. Não é afastamento frio, é presença sem sacrifício. O narcisista, acostumado a alimentar-se do heroísmo emocional do outro, sente que o chão cede. Porque sem o Salvador, o conto não tem mais final feliz barato e as cortinas fecham antes do aplauso forçado. O que sobra, então, quando o roteiro da dependência perde seu ator principal? Sobra a verdade dura, aquela que nunca se sustentou sozinha. Jung lembrava que a sombra contém tudo o que negamos em nós. O empata, ao abdicar da persona doce que tudo perdoa, encontra a própria sombra, o cansaço que nunca foi dito, a raiva que sempre foi engolida, a fome de ser cuidado que foi camuflada por décadas. Tocar essa sombra não envenena, liberta, porque a compaixão sem fronteira adoece, mas a compaixão com raiz se torna cura. Ao recusar o papel de salvador, o empata devolve ao narcisista o que lhe pertence, o dever de olhar para suas ruínas internas. Nenhuma mão externa pode reconstruir um templo que o próprio morador insiste em incendiar. E essa devolução dói, dói em quem recebe e dói em quem sempre ofereceu. Há uma dança secreta entre ânima e ânimos, uma atração arquetípica que promete completude e entrega vazio. O empata, muitas vezes, se apaixona pela ferida do narcisista como quem encontra um destino. Mas destino é uma palavra grande que, sem consciência, vira prisão bonita. O terceiro golpe psicológico rasga esse véu. O empata reconhece o feitiço e desfaz a aliança inconsciente que o prendia ao papel de remendo vivo do outro. O narcisista, sem o pano que encobre o rasgo, precisa encarar o ar frio entrando pela fenda. E o frio, quando entra, não pede licença. A pergunta que fica pairando no ar é simples e cortante.
quem você é quando ninguém mais vende calor pelo preço da própria alma. A energia que antes escorria em promessas e justificativas retorna ao centro. É como se o empata recolhesse fios de ouro que estavam espalhados por relações, conversas, cartas não enviadas, mensagens sem resposta, noites sem sono. Cada fio volta, um a um, e reconstela um núcleo de presença. Jung chamaria isso de movimento em direção ao self, esse eixo vivo que não se negocia. Quando a energia retorna, a palavra ganha outra espessura. O não que sai da boca do empata não é agressão, é fronteira. E fronteira é sagrado, porque define o que se protege e o que não entra mais. O narcisista, treinado para confundir gentileza com porta aberta, bate a testa no vidro invisível e descobre que a casa tem paredes. Esse golpe não cria guerra, cria silêncio interno. O empata deixa de explicar o inexplicável, de traduzir o intraduzível, de pedir desculpas por existir com as próprias necessidades. Em vez de se curvar para manter o teatro, desliga as luzes do palco. E o palco, às escuras, perde a magia. O narcisista procura os refletores, puxa os cabos, fala com a plateia imaginária, mas nada acende. Só então entende que, sem a plateia da validação do empata, não há espetáculo. Quem é você sem eco? Quem é você quando ninguém compra a promessa de grandeza que você repete para se manter de pé? A máscara sem olhos para encantá-los pesa, e quando pesa, cai. Há uma hora em que a culpa aparece para tentar reatar o pacto. A culpa sussurra que é cruel não salvar, que é egoísmo escolher-se, que é frio deixar o outro lidar com o próprio abismo. Mas a culpa, nesse ponto, é apenas uma voz antiga vestindo roupas novas. O empata a reconhece e a acolhe como se acolhe uma criança assustada, com firmeza e carinho. A culpa se acalma quando encontra colo adulto, e acalmando-se, dá lugar a algo mais profundo, a responsabilidade. Não aquela distorcida que assume o que é do outro, mas a verdadeira, que sustenta o que nasce dentro. Responsabilidade por ser inteiro, por ser honesto, por não mais performar o amor que adoece. Quando o terceiro golpe psicológico se instala, uma sincronicidade íntima começa a se manifestar. Pessoas, situações e pensamentos que reforçavam o antigo padrão parecem perder a cor. As conversas mudam de temperatura, as respostas deixam de ser automáticas, as promessas baratas perdem brilho. É como andar pela mesma rua e de repente notar que a fachada era pintura. Por trás da tinta há tijolos quebrados. Essa visão não pede escândalo, pede decisão. O empata escolhe não pintar por cima de novo. E o narcisista, acostumado a ver a parede restaurada sem esforço, se espanta ao descobrir que agora terá de aprender a construir. Talvez o passo mais corajoso desse golpe seja amar de um lugar que não se confunde com resgate. Amar sem resgatar é como segurar uma corda sem se enforcar com ela. O empata aprende a estar presente sem se dissolver. Aprende a ver o outro chorar sem entregar o próprio coração como lenço. Aprende a oferecer uma água, não o corpo inteiro. E esse aprendizado é lento, às vezes dolorido, porque desmonta a crença secreta de que só merecemos amor quando salvamos alguém. Quando essa crença cai, algo muito antigo respira aliviado. O coração entende que merecer não é tarefa, é estado. No fundo, o terceiro golpe psicológico não é contra o narcisista. Ele é a favor da alma do empata. É um rito íntimo de passagem, a travessia de uma ponte que queima atrás para não dar retorno. A persona do Salvador se despede sem drama, com um aceno silencioso, e quem fica do outro lado é alguém que conhece a própria noite e, por isso, não tem medo da manhã. O narcisista pode chamar esse gesto de abandono, pode nomeá-lo de frieza, pode gritar os nomes que quiser para manter o velho enredo de vítima invertida. Mas dentro do empata há um saber sereno. Não é abandono, é libertação. Não é frieza, é calor guardado onde sempre deveria estar. E a pergunta que se estende como um convite é inevitável.
O que nasce em você quando decide pela primeira vez não ser o herói da dor de ninguém? O quarto golpe psicológico não explode em cena, não chega como relâmpago, mas se insinua como um vento que muda de direção sem aviso. É o instante em que o empata descobre que a maior vulnerabilidade do narcisista não está nas palavras, nem nas ações, mas naquilo que Jung chamaria de consciência refletida. O narcisista é um ator que só existe enquanto alguém aplaude. Retire-lhe o palco e o eco, e sua grandiosidade murcha como um balão esquecido em um quarto vazio. O quarto golpe, então, é a retirada do espelho. O empata deixa de ser reflexo e se torna presença sólida, recusando-se a sustentar a imagem que não lhe pertence. E nesse vazio, o narcisista se vê nu, sem personagem, forçado a encarar a própria ausência de essência. Esse golpe é devastador, porque rompe a simbiose invisível. O empata sempre foi o espelho vivo, refletindo grandeza, validando gestos, ampliando presenças. O narcisista não quer ser, ele precisa parecer ser. Mas quando o empata decide não mais oferecer esse reflexo, a engrenagem emperra. O jogo psicológico perde o combustível. É como uma lâmpada que sem energia não pode mais brilhar, e o brilho falso se apaga. O narcisista, acostumado a ter seu valor alimentado pela projeção, experimenta a sensação mais insuportável: insignificância. E a insignificância é seu verdadeiro fantasma, o medo que sempre tentou sepultar embaixo de aplausos fabricados. O quarto golpe é também uma ruptura de pacto. Há um contrato silencioso entre empata e narcisista. Eu te alimento com o meu reflexo e você me dá a ilusão de ser necessário. Mas o empata desperto recusa o contrato. Ele devolve o papel assinado, rasga o acordo invisível e diz ao silêncio: eu não preciso ser o espelho de ninguém. Essa decisão, que parece simples, é uma revolução arquetípica. Jung diria que é o movimento em direção à individuação, quando o ser deixa de viver pelo olhar do outro e assume a inteireza do self. Ao quebrar esse pacto, o empata não apenas desarma o narcisista, mas também se liberta da necessidade inconsciente de se validar através da validação. Há um peso simbólico nessa escolha. O empata sempre acreditou que ser espelho era prova de amor. Refletir o outro, amplificar suas luzes, engolir suas sombras, tudo isso parecia ser um gesto de bondade. Mas bondade sem limites vira cárcere. O quarto golpe revela essa ferida. O amor não é reflexo, é encontro. Não é sobre confirmar a imagem alheia, mas sobre compartilhar presença. E quando o empata decide se tornar presença em vez de reflexo, a relação deixa de ser teatro e passa a ser verdade. Só que a verdade, para o narcisista, é insuportável. Quem é ele sem o reflexo que o sustenta? Quem sobra quando o outro se recusa a segurar o espelho? Esse é o ponto em que o narcisista começa a vacilar. Seu discurso perde ritmo, suas estratégias falham, suas manipulações se tornam óbvias. Ele precisa que o empata caia na armadilha do reflexo, mas o empata agora caminha em outra frequência. Já não se abala com pequenas provocações, já não reage com justificativas, já não oferece energia para manter viva a chama da ilusão. E cada vez que o narcisista tenta reacender o fogo, só encontra cinzas. A impotência cresce dentro dele como um veneno lento. O quarto golpe, assim, não destrói de imediato, mas corrói como ácido silencioso. O manipulador definha diante do espelho vazio. Jung nos lembra que aquilo a que resistimos persiste, aquilo que encaramos se transforma. O empata que retira o reflexo não foge, apenas se recusa a sustentar o falso. E essa recusa é uma convocação. O narcisista sem espelho precisa encarar a sombra que sempre tentou projetar, mas sua mente, treinada para escapar, tenta correr. Só que não há mais para onde. O empata não se oferece como rota de fuga, e o vazio que se abre é inescapável. Esse vazio é aterrador, mas é também o início de uma possível cura. Só que para o narcisista, curar-se seria abdicar do personagem. E quem é ele sem personagem?
Essa é a pergunta que o quarto golpe grava em sua alma. O empata, por sua vez, experimenta um tipo diferente de liberdade. Ao deixar de ser reflexo, descobre algo íntimo. Não precisa mais ser espelho para merecer amor. Descobre que sua identidade não está no quanto reflete, mas no quanto permanece. Essa revelação traz alívio, mas também medo, porque se não for mais espelho, quem será? A resposta não vem pronta, mas vem em ondas, no ritmo da vida real que não precisa de aplausos. O empata começa a sentir o próprio rosto, não mais a máscara do reflexo. E nesse rosto há marcas, há cicatrizes, há histórias. Mas pela primeira vez, essas marcas não são escondidas, são assumidas como coroas. O quarto golpe psicológico tem um efeito colateral profundo. Ele revela ao empata que nunca foi pequeno. A sensação de pequenez, de ser menos, vinha do papel de espelho, que só existe em função do outro. Quando esse papel cai, o empata se vê em sua própria grandiosidade silenciosa. E o silêncio não é vazio, é presença densa. O narcisista sente esse peso como ameaça, porque ele depende de plateias frágeis. Uma plateia inteira, autônoma, não precisa de espetáculo. E sem espetáculo, ele perde razão de ser. Quem sobrevive em um palco sem luz? Quem insiste em atuar quando ninguém mais assiste? O quarto golpe, portanto, é como arrancar as cortinas de um teatro. A plateia descobre que os cenários eram papelão, que as falas eram repetidas, que os gestos eram ensaiados. O empata, ao retirar o reflexo, expõe o cenário real. Não há mais onde esconder-se, e esse desnudamento é insuportável para quem vive de imagem. O narcisista pode até gritar, acusar, inverter papéis, tentar fazer do empata o vilão. Mas nada disso importa, porque o empata já não é plateia, já não é cúmplice, já não é espelho, é presença, e presença não pode ser manipulada. Presença é simplesmente imutável diante do teatro. Talvez esse seja o golpe mais silencioso de todos, mas também o mais implacável, porque não há defesa contra a retirada do reflexo. O narcisista pode brigar com palavras, mas não pode obrigar alguém a refletir o que já não aceita. O empata descobre que sua liberdade não é guerra, é recusa, e nessa recusa encontra-se com a própria inteireza. O quarto golpe psicológico, assim, não é apenas a ruína do narcisista, é o nascimento de uma nova verdade. Ninguém pode viver através de você, a não ser que você permita. E quando esse poder é retirado, o palco desmorona. Você já se perguntou quem você é quando deixa de ser espelho do mundo? Há um ponto em que a alma aprende a sentar-se no próprio centro, como quem retorna a uma casa antiga. Nada ali precisa ser explicado, nada precisa ser provado. O ar tem a espessura de um templo. É nesse limiar silencioso que se revela o quinto golpe psicológico, o mais sutil e, por isso, o mais irreversível. A consagração da consciência testemunha. Não é afastamento frio, é presença radical. Não é fuga, é permanência. Carl Jung nomearia esse lugar como o eixo do self, onde a pessoa deixa de ser arrastada pelas marés do outro e passa a ser o continente. E quando o empata se torna continente, o narcisista descobre o terror de navegar sem mapa, sem farol e sem porto. O quinto golpe não interrompe o enredo de fora, ele desfaz o transe por dentro. O empata que antes corria para mitigar incêndios, agora observa o fogo sem queimar as próprias mãos. Essa observação não é indiferença, é lucidez. A lucidez é o único chão que a manipulação não consegue trincar. O narcisista lança iscas, convoca tormentas, aciona os velhos botões de culpa e de urgência, mas encontra uma superfície nova, uma água quieta que não devolve ondas programadas. A velha coreografia perde passo. Quem sempre dançou por impulso descobre que pode escolher o ritmo, escolher onde pisa, escolher o silêncio entre um compasso e outro. E no silêncio, o feitiço se desfaz. Jung falava da metanoia como virada íntima, uma mudança de eixo que reposiciona toda a vida. O quinto golpe é essa virada, a desidentificação com a ferida.
O empata não é mais a dor que carrega, nem o remédio que oferece, nem a história que repetem para que ele acredite que nasceu para servir. Ele é o espaço que acolhe sem se confundir, a respiração que amplia sem sufocar, o olhar que enxerga sem capturar. Quando a identidade se desloca, a hipnose da manipulação perde o ponto de ancoragem. É como tentar costurar ar. A agulha atravessa, mas não prende. O narcisista, sem tecido onde fixar o enredo, se enreda nos próprios fios. O quinto golpe psicológico também retira do futuro o poder de correntes. O empata deixa de negociar paz com promessas. Não existem mais resgates adiantados, nem créditos emocionais sem prazo, nem cheques pós-datados de afeto. A vida acontece no agora, e é no agora que se estabelece a fronteira sagrada. Essa ancoragem desarma a estratégia favorita do manipulador, que é arrastar o outro para um amanhã nebuloso, feito de condições, testes e ameaças veladas. O empata, ao voltar ao presente, volta para si. E voltar para si é uma decisão que não pede aplauso, pede coragem. O narcisista, que vive de adiamentos, percebe que o relógio interno do outro não é mais negociável. E sem negociação, não há cativeiro. Há uma alquimia invisível operando aqui. O empata recolhe as projeções que jogou no outro e as integra cuidadosamente como quem restaura uma peça antiga. O que antes era carência, vira presença. O que antes era medo, vira atenção. O que antes era necessidade de reconhecimento, vira amor próprio silencioso. Jung diria que a energia psíquica volta ao sistema e o fortalece. Quando essa energia retorna, as fissuras por onde o narcisista costumava entrar se fecham naturalmente, sem alarde. Não há portas para arrombar, não há janelas para invadir. Há uma casa habitada. E uma casa habitada não precisa erguer muros altos, porque a própria vida se faz guardiã. O quinto golpe é também o fim da linguagem como labirinto. O empata descarta o vocabulário da justificação, da explicação infinita, dos relatórios emocionais que tentam convencer quem nunca quis compreender. A linguagem passa a ser clara e rarefeita, como ar de montanha. Poucas palavras, muito sentido. Cada frase nasce de dentro, não do medo de perder o vínculo. Esse deslocamento tira do narcisista a ferramenta preferida, a disputa sem fim sobre detalhes, versões e memórias remodeladas. Sem arena verbal, a provocação morre na soleira. Quem vive de confusão não atravessa portas limpas. Há um momento em que o corpo entende antes da mente. Ombros que se sustentam sem dureza. Respiração que encontra o tempo. Coração que não dispara frente ao velho chamado. O corpo, que por tantos anos anunciou perigos e rendeu-se a eles, aprende a reconhecer paz sem desconfiança. Jung lembrava que o inconsciente fala em imagens e sensações. O quinto golpe, por isso, é encarnado. Não é um conceito, é uma prática viva. Cuidar do ritmo, cuidar do sono, cuidar do alimento, cuidar das companhias. Essa higiene da alma desmonta a estrutura de controle porque devolve ao empata o direito de sentir sem pedir licença. E sentir sem medo é o antídoto supremo contra o jogo da manipulação. O narcisista, diante desse novo campo, tenta ressuscitar o velho teatro. Ora se faz vítima, ora tenta a fúria, ora promete redenção, ora convoca o ciúme, ora ameaça o abandono. Mas nada encaixa. O empata não está mais no palco, está na plateia íntima, assistindo à própria vida com os olhos abertos. A cena perde o poder quando não captura mais a atenção. E a atenção, agora, é sagrada, é investimento, é voto de presença. A partir desse ponto, mesmo um sussurro do empata tem peso de decreto, não por brutalidade, mas por inteireza. O que é inteiro não precisa gritar. O quinto golpe psicológico também honra a solidão fértil, não aquela que isola, mas a que aduba. O empata descobre que o silêncio entre relações é um campo onde se plantam novos símbolos. Velhos pactos se desfazem e, no lugar deles, nascem configurações que espelham a verdade recém-assumida. Amizades mudam de lugar, amores trocam de pele, destinos se reorientam. A sincronicidade começa a funcionar como bússola discreta. O que não pertence se afasta, o que pertence encontra caminho.
não é milagre fácil, é coerência profunda. E coerência, quando aparece, incomoda quem vive de dissonância. O narcisista sente essa música e percebe que sua coreografia não cabe mais nesse salão. No coração desse quinto golpe mora a permissão de ser. Parece pouco, mas é revolução. Permitir-se existir sem negociar a essência é devolver-se a si mesmo. É o contrário da submissão sutil, que por pena mantinha o outro intocado. Agora, a pena se transmuta em compaixão adulta, capaz de dizer sim com firmeza e não com ternura. O empata olha para a própria história com respeito, não com vergonha. Olha para as próprias fronteiras com gratidão, não com medo. Olha para a própria luz sem pedir desculpas por iluminar. Jung diria que a individuação não é se tornar perfeito, é se tornar inteiro. E inteireza não cabe em correntes. Talvez o mais perturbador do quinto golpe seja sua ausência de espetáculo. Não há explosão final, não há grande cena, não há clímax teatral. Há algo mais profundo, a rotação silenciosa de um planeta que encontra o próprio eixo. O narcisista pode continuar gritando nomes, rotulando, inventando versões, distribuindo culpas. Tudo isso agora é apenas ruído de fundo. A vida do empata segue a órbita recém-descoberta com a serenidade de quem não precisa mais provar distância alguma, porque a distância já aconteceu por dentro. E quando a distância acontece por dentro, o lado de fora só acompanha. Esse é o quinto golpe psicológico. E ele pode surgir no começo de uma fala simples, no meio de um olhar que não cede, no fim de uma noite em que a alma decide por si. Não é técnica de combate, é pacto de vida. Não é estratégia, é retorno. Quem tenta manipular se cansa, quem tentou salvar descansa, e a história se reescreve a partir de um chão que não aceita enfeites. Você sente esse chão sob os pés agora? Você percebe o quão diferente vibra o mundo quando o seu centro não está mais à venda? Talvez seja aqui, no silêncio entre a sua última respiração e a próxima, que algo em você reconheça a travessia já feita. E ainda assim, o caminho segue aberto, pedindo passos que só você pode dar, sem pressa, sem medo, sem espelhos, com a inteireza que sempre esteve esperando por você. Há momentos em que um vídeo termina, mas a experiência continua pulsando dentro de quem o viveu. O que atravessamos aqui não foi apenas uma sucessão de palavras, mas um mergulho no subterrâneo da alma, onde empata e narcisista deixaram de ser personagens externos para se revelarem como arquétipos vivos, dançando também dentro de nós. Carl Jung nos lembraria que nada do que encontramos fora é alheio ao que habita dentro. E agora, neste instante de silêncio, o eco dessa travessia permanece, convidando cada um a olhar para sua própria sombra com outros olhos. A jornada que percorremos não se encerra quando as imagens cessam, porque aquilo que foi despertado não pode mais voltar ao sono. É como uma chama acesa em uma caverna escura. Uma vez que o fogo iluminou o espaço, não há como esquecer que a luz existe. O empata descobriu não apenas golpes secretos, mas o poder de estar inteiro diante da manipulação. E esse poder não é apenas resistência, é renascimento. O quarto golpe reverberou como espelho retirado, o terceiro como renúncia sagrada, o segundo como silêncio transformador, o primeiro como despertar da sombra, o quinto como consagração da consciência. Todos eles, juntos, compõem uma mesma sinfonia, a do reencontro com o Self. Não há fim nessa melodia, apenas uma pausa profunda que convida a respirar e perceber que algo mudou no ritmo interno. Você sente isso? O peso que antes te prendia parece diferente agora. Talvez ainda haja dor, talvez ainda haja lembranças, mas a relação com elas foi alterada. A dor deixou de ser prisão e começou a se tornar passagem. O que era fraqueza revelou-se força oculta. E a sensação mais poderosa é a de que essa transformação não depende de ninguém de fora. Ela começa e termina dentro de você. É impossível não lembrar das palavras de Jung. Quem olha para fora, sonha.
quem olha para dentro, desperta. O que fizemos aqui foi abrir uma fresta para esse despertar. Não há respostas prontas, não há fórmulas, apenas sementes lançadas no terreno da sua psique. Algumas germinarão hoje, outras em dias inesperados, talvez em noites silenciosas ou em encontros que parecerão coincidência, mas serão sincronicidade. E talvez você se pergunte, o que faço com tudo isso agora? A resposta não vem em frases feitas. Vem no modo como você olha para si, no modo como respira diante de quem tenta te ferir, no modo como decide que sua luz não precisa mais ser apagada para manter ninguém confortável. O verdadeiro golpe não é destruição, é revelação, é ser inteiro. Este momento não pede pressa, pede contemplação. Feche os olhos por um instante e imagine-se diante de um espelho que pela primeira vez não mostra a imagem que os outros projetaram em você, mas o rosto verdadeiro, com todas as marcas, todas as dores, todas as vitórias. Esse rosto é o símbolo da sua liberdade. E liberdade, quando reconhecida, não pode mais ser aprisionada. Que esse vídeo não seja lembrado como uma aula, mas como um rito. Que as palavras não sejam vistas como informações, mas como chaves. Que os ecos não desapareçam, mas retornem em sonhos, em memórias, em decisões, e que cada vez que retornarem, tragam consigo a lembrança de que você não é reflexo de ninguém, mas presença inteira. Se algo dentro de você vibrou, se uma semente foi plantada, se um silêncio ganhou novo significado, não guarde isso só para si. Compartilhe esse despertar, deixe sua voz no comentário como quem inscreve parte de sua alma, curta este vídeo como quem firma um pacto com sua própria força, inscreva-se no canal como quem decide continuar caminhando nesse labirinto de descobertas. Essa não é apenas uma ação digital, é um gesto simbólico de continuidade. E assim, como quem deixa um símbolo gravado na pedra, encerro com uma verdade simples, mas que carrega o peso de toda a jornada. O poder do empata nunca esteve em destruir o narcisista, mas em finalmente habitar a si mesmo sem medo.